Após o Valdemar falar diversos absurdos sobre o Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, ele dá uma resposta que eu acho que é muito educada para o que o Valdemar está falando. Aqui já é o segundo round, ou terceiro round. Valdemar diz que Eduardo não tem votos e não respeita o pai. Isso, o cara que falou que Eduardo quer matar o próprio pai. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro compartilha com a postagem do Marfinha, dizendo o seguinte, ó: eu não abdiquei de tudo para trocar afagos mentirosos com víboras. Não lutei contra tiranos insanos para me sujeitar aos esquemas espúrios dos batedores de carteira da ocasião. Esse é o momento para resgatarmos a direita, não para enfiarmos nas mãos sujas do aproveitador da ocasião. Para bom entendedor, minha palavra basta, até porque o Valdemar está se posicionando sobre questões eleitorais. E Eduardo Bolsonaro está falando que esse momento, a eleição, ela tem como objetivo resgatar a direita. Não é só boletar para si mesmo, né? Ou tentar fazer um acordão, um arranjo para privilegiar aí determinados setores ou determinados grupos de pessoas. Mas vamos lá. Vamos falar do tema, vamos falar da construção dessa narrativa. E eu já adianto para vocês, a história da dosimetria, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto alguma coisa, né, em tempos passados. Mas quando você vai colocando várias coisas na sequência, você vê que o buraco é bem mais embaixo. O Vitor fala assim, ó: Temer fala em diálogo e pacificação. Mas dialogou com quem? Convidou para um jantar Paulinho da Força e Aécio Neves, para contrariar a vontade do povo de ter Bolsonaro nas urnas. Precisa ser um pataxó paulista para acreditar que alguém caiu nesse papo e que o país está sendo pacificado com esse circo. Não tem nada. O que está sendo feito é usar esse espaço para destruir o requerimento da anistia. Então, se quiser, vá atrás de outro requerimento. E segundo, enfraquecer a pauta da anistia, porque uma vez que você tem essa dosimetria, você consegue colocar aí parte das pessoas que estão sendo presas de forma injusta, né, os presos políticos, em casa. Então isso aí, em tese, retiraria um pouco da força que a pauta tem, né, de mobilização. Aí vamos lá. Quem colocou luz aí sobre o senhor Michel Temer foi a Pâmela. Foi uma tese muito boa mesmo, lá no Twitter. Dosimetria, o sequestro da pauta da anistia. De onde é que veio esse termo? Siga este fio e descubra de quem foi a ideia do caminho de pacificação, né, entre aspas, com quem trouxe a maior crise institucional que o Brasil já pode enfrentar, né, o Supremo. Spoiler, não pode sair no sol que brilha, ou seja, né, é o nosso vampirão Michel Temer. Em meados de 2024, 11 de outubro, aqui essa matéria da Oeste, precisamente no dia 11 de outubro, né, Michel Temer concedeu uma entrevista à revista Oeste, onde mencionou, ao falar de Moraes, que se não fosse por ele, o Brasil não teria democracia. Mencionou que sobre as penalidades aplicadas aos participantes do 8 de janeiro poderia se discutir as penalidades, mas a atuação do ministro não. Se você é assinante do Oeste, pode conferir a matéria na íntegra. Aí ela colocou só um link. Dentro do texto da matéria, aqui vai um trecho. Aspas, não fosse a coragem dele, acho que não teríamos tido eleições no país 2022. As pessoas criticam bastante o episódio de 8 de janeiro, com penas pesadas que chegam a 17 anos. É algo que se pode discutir. De todo modo, ele não poderia deixar impune quem destruiu as sedes dos poderes. Onde é que eu quero chegar com isso? Tá ali bem claro, né? 17 anos é muito tempo. Isso a gente pode discutir. Pois bem. Em 10 de janeiro de 2025, Temer concede uma entrevista à Veja e inicia o carro do Brinf, o carro da narrativa, sobre a tal proposta de modulação das penas, né, da turma aí do 8 de janeiro. E aí vai ter vários recortes agora para a gente começar a ver do senhor Michel Temer. Só um segundinho aqui, viu? Cadê? Calma. Só um segundo. Primeiro corte. E ajudar nesse sentido de trazer uma pacificação ao país? Olha, Marcelo, eu quero prazer em cumprimentá-la novamente, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe que essa história da pacificação, Marcelo, não é uma tese apenas minha, é uma determinação constitucional. Você sabe que a Constituição, e aqui eu faço um pequeno corte, para dizer que a vontade do povo está expressada no texto constitucional, não é? As autoridades
Eu fui presidente da República, eu era presidente, eu era autoridade secundária. A autoridade primeira era o povo. E a vontade do povo está no texto constitucional. Pois bem, Marcelo, desde o preâmbulo da Constituição e em todo o conteúdo do texto constitucional, todas as determinações são conducentes à solução pacífica de todas as controvérsias. Então, digo eu, quando eu prego a pacificação, que fará parte de uma natural formação democrática, né, desde os meus tempos de estudante de direito, mas o fato é que também eu estou pregando o que a Constituição prega e que muitos não obedecem. Essa é a grande realidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, não há dúvida que aqueles que praticaram aqueles gestos insanos do 8 de janeiro, né, tinham que ser punidos. E a punição veio pelo sistema que a democracia determina, ou seja, por meio do judiciário. No caso, pelo Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes você discute, você levantou o tema aí, que houve exagero na pena, etc. E o que é que eu penso a respeito da anistia? A anistia sempre é um gesto de pacificação, mas não pode ser uma anistia de molde a, digamos assim, vou usar um neologismo, a despunir aqueles que foram punidos. E nós temos uma expressão curiosa aí, Marcelo, uma certa modulação, não é? Ou seja, não uma pena excessiva, mas uma pena que não dado momento se esgotasse. Mas penso eu até, Marcelo, e seria o mais útil, que o próprio Supremo Tribunal Federal pode fazer isso em face de manifestações que venham a ser propostas pelos punidos, né? De maneira a, para usar a sua expressão agora, a modular a própria penalidade. Ou seja, não fica sem punição, mas não é aquela punição mais alongada. Acho que esse é o tema. Olha como é bonito, né? A revisão não é pelo Congresso, não é nem uma vitória do Congresso, porque até isso, a pessoa vai ter que entrar com um processo pedindo a revisão e aí o Supremo vai rever. Olha como o Supremo é bonzinho. O Supremo vai ter mais uma chance de mostrar para a sociedade brasileira como ele é democrático, como ele é bondoso, como ele é empático, como ele não é autoritário, tirânico, sanguinário. Não, jamais. A partir dessa entrevista, basicamente uma vez por mês, até o presente momento, Temer vem à mídia para falar de pacificação, modulação ou dosimetria das penas, sendo ela em plena obrigação de vir pelas mãos do Supremo, não do Congresso. Que é para o Supremo mostrar que é ele que está sendo bonzinho. Eles não perdem. Eles são muito democráticos. Aí vai lá. Mas onde é que a coisa fica estranha, né? E a gente vai ver assim, o mês a mês, como foi esse avanço aí. Fevereiro, março, abril, maio, enfim. Até meados de novembro de 2024, Temer chegou a falar que o 8 de janeiro não foi um golpe. Inclusive, o Temer comparou com o que ocorreu na sua gestão. Aí como é que o Michel Temer sai do cenário que não era golpe para partir para o suposto? Não, que aí realmente quem depredou, quem fez acontecer, os golpistas, esses aí não podem ser, né, inocentados. E tá ali, ó. Temer minimiza revelações sobre golpe e compara 8 de janeiro com atos contra a reforma da Previdência. Aí você pode ficar assim na dúvida. A matéria da Folha tá falando que isso daí, né, que não foi golpe, etc. Pois bem. Para complementar aqui a thread da Pamela, o Eli Vieira colocou um recorte do senhor Michel Temer lá no Gilmapalooza, né? Vamos falar assim, né? Enfim. Fora da Liberdade 2024. Na verdade, que não está dizendo Fora da Liberdade, eu achei que era no Gilmapalooza. Aqui está Temer no Fórum da Liberdade de 2024, comparando 8 de janeiro à ocasião no governo dele em que sindicalistas mandaram 1.600 ônibus para incendiar ministérios e vandalizar carros na época da reforma da Previdência, e que ele acionou a garantia da lei da ordem, na época, que tudo foi resolvido no diálogo, nem os manifestantes foram acusados de tentativa de golpe pelo vandalismo, nem ele foi acusado disso por acionar a GLO. E esse vídeo tá aqui, ó. Vamos ouvir o grande Michel Temer. Pessoas lá, não houve um incidente, não é? Agora, o que é preciso é acabar, por isso que eu falei em paz. Porque tudo isso que aconteceu agora, no dia 8 de janeiro, eu me recordo, no meu período, o Rogério se lembra disso, em face da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, as centrais sindicais aqui de São Paulo mandaram o ministro Marco Aurélio cerca de 1.600 ônibus para lá. E, na verdade, naquela confusão toda, legítima e ilegítima, não importa, quebraram tudo, incendiaram 6, 7 ministérios, viraram carros, etc. Eu achei que era o de Mapulus, não. Eu não sei porque que passou isso na minha cabeça. Esse evento, inclusive, ele tá dividindo esse painel com o Rogério Marinho, o Marco Aurélio Melo e uma quarta pessoa que eu não sei quem é, né? Como o Temer mudou, viu, Temer? Tanto que lá pelas 3 horas da tarde, eu fui obrigado, aqui conto um dado específico,
a secretária da Segurança lá do Distrito Federal enfim, simpatizante do partido oposicionista, né, a mim. E, portanto, segurou a Polícia Militar. Quando foi pelas 3 horas da tarde, eu chamei o general Tigói e falei, vamos chamar uma GLO, Garantia da Lei de Ordem, chamar as Forças Armadas. As Forças Armadas chegaram lá às 3 horas, 3h30, 5h30, acabou tudo, o pessoal entrou no ônibus, foi embora, no dia seguinte não se falava mais do assunto, não é? Então, há sempre a solução por via do diálogo. O que os poderes precisam fazer, exata e precisamente, é dialogar permanentemente. Eu fiz um governo, graças a Deus, reformista, reduzimos inflação, reduzimos juros, e eu falei, mexer em direito de trabalho é reverter vespeiro. Vocês souberam de alguma greve de trabalhadores depois da reforma? Nenhuma, por causa do diálogo, não é? Então, o que os poderes precisam é dialogar. Dialogando, resolve-se tudo. Agora, olha que curioso, né? Nesse caso, você tinha uma pessoa de esquerda, que era oposicionista a ele, né? Que travou a PM. Não foi golpe. Ninguém foi preso. No 8 de janeiro, o secretário Anderson Torres estava de férias. Mesmo de férias, atuou para proteger a sede. Atuou para proteger, né, o Estado Democrático de Direito. Foi preso por golpe. Mas que coisa, né? E a que trabalhou contra, aí não foi golpe. Essa virada do Temer, né? Exatamente quando o chicote muda de mão nas eleições dos Estados Unidos e o rompimento do deep state americano com o deep state brasileiro era iminente, tudo mudou. O predador sob ameaça passa a proteger o seu território com medo do desconhecido, né? O Donald Trump. A partir de janeiro de 2025, a escalada sobre o sepultamento da pauta da anistia se intensifica. Em fevereiro de 2025, mais uma declaração sobre modulação, dosimetria das penas. A gente viu aqui, né, a de... Primeiro, calma. Essa aqui, ó. Essa aqui foi em janeiro, lá pra Veja. Aí vem fevereiro. Temer defende redução de penas para presos do 8 de janeiro. Temer diz que o Supremo deveria revisar a condenação dos presos políticos. Aí você pula para março, o mês seguinte. Enfim, a palavra querida aparece no radar. Dosimetria. Em entrevista à CNN, 18 de março, Temer é enfático. Eu acho melhor o próprio Supremo resolver essa questão. Aqui Temer é da letra, Congresso Nacional, fique na sua. O caminho da pacificação para o Brasil é deixar o Supremo decidir sobre tudo. Aí vem pra cá. Opa. Ele disse que espera que o Supremo Tribunal Federal resolva o tema e que um caminho sem conflito com a Câmara pode ser o mais tranquilo para o país. Eu acho melhor o próprio Supremo Tribunal resolver esse assunto. Porque o problema não é da punição. A punição, acho que ninguém discute que teria que existir. O que tem se discutido mais é a dosagem, a chamada dosimetria da pena, né? E eu já dei uns palpites nessa direção, eu acho que o Supremo, se resolver, ou melhor, se receber vários pedidos daqueles que foram denunciados ou estão cumprindo pena, não é improvável que o próprio Supremo possa dosar novamente essas penas, portanto reduzi-las. E não haveria um conflito entre o Congresso Nacional, por força da lei da anistia, e a própria decisão do Supremo. Eu até faço votos que caminhem por esse caminho, que é mais tranquilo para o país. Mas veja só, né? Ah, vampirão. Esse vampirão tá demais, viu? Essa entrevista se dá logo após Eduardo Bolsonaro afirmar que ficaria nos Estados Unidos por tempo indeterminado para brigar e lutar pela liberdade dos presos do 8 de janeiro e para cessar as perseguições políticas no Brasil. Eduardo se empenha, né, bravamente nessa luta. Aí, mês seguinte, de novo Michel Temer. Dia 12 de abril de 2025, Temer, dos Estados Unidos, em entrevista ao Estadão, fala sobre a dosimetria, citando que isso seria para evitar embates entre o Supremo com o Congresso. Vamos ouvir o Temer.
Tribunal Federal para evitar eventuais embates, digamos assim, entre o Congresso e o Supremo. Eu vejo que isso tem sensibilizado a Corte Suprema, ou seja, fazer uma nova dosagem das penalidades desde que cumpridos certos requisitos legais. Você sabe que pelo sistema normativo, depois de pelo menos cumprimento de 1/6 da pena, por exemplo, você pode pleitear a redução da pena. Se o Supremo decidir esta matéria, evidentemente que elimina a hipótese da anistia a ser feita, o que poderia vir a ser feita pelo Congresso Nacional. Nesse caminho, o Supremo elimina a anistia. Temer ainda elogia Moraes em 16 de abril. Temer defende reduzir pena em vez de anistia. E diz que Moraes é sensível. Nossa, ele é muito sensível, né? Você toca nele, vixe, fica todo oriçado. Até os farolzinhos ficam acetos, peitinho duro assim, ó. Sensível demais. Ele chora quando vê a Mona Lisa. Fala, nossa, que quadro bonito. Sensibilidade pra arte. Em 29 de abril de 2025, começam as matérias na mídia sobre a alternativa de redução das penas aos presos do 8 de janeiro, já indicando que Bolsonaro teria de ficar de fora. Está ali um exemplo, né? Acordo entre o Congresso Supremo prevê redução de penas do 8 de janeiro e cria um novo tipo penal. Nova lei criaria tipo penal mais brando para réus, sem papel de comando, e Bolsonaro ficaria de fora. Que exatamente está sendo feito. Eu acho que nesse ponto aqui já está claro, né? Nós não estamos em algo que começou ontem, que não começou agora na quinta-feira, na quarta-feira, quando se voltou à urgência, na quinta, anunciando o Paulinho da Força. Não, a gente está numa linha temporal que ela vem de muito tempo antes. Muito tempo antes. As coisas são conexas, elas não são independentes. Aí segue avançando. No próximo mês, de novo, Michel Temer. Agora em maio. Já vimos janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Onde? Bandeirantes, canal livre. Já em maio de 2025, mais um vídeo. Desta vez, em entrevista com a Canal Livre da Band, Temer fala claramente sobre dosimetria. Ele fala que o Congresso pode fazer o ato de anistia, mas que ele não acha que isso é justo ao Brasil. Por que não vai ser, né? Porque você vai ter eleições livres, que o povo vai poder escolher quem que eles querem, como, por exemplo, Bolsonaro. Lá vai o Temer. Escute só. A gente precisa se encontrar, até pela disputa que existe entre os poderes nesse momento, um caminho do meio, que me parece que o presidente da Câmara, a presidente, estão tentando construir entre o Supremo e as forças no Congresso. O senhor acha que realmente precisa de um equilíbrio? E aí o senhor deixaria de fora quem está sendo acusado de liderar o processo? Qual é a visão do presidente Temer sobre isso? Porque essa expressão latina, in medio virtus, realmente você precisa encontrar o meio termo nessas questões. Daí eu tenho dito com muita frequência. O meio termo que o Aécio e o Paulinho da Força tanto falam. Olha, no meio tem um buraquinho, viu? Que só quem toma lá é o povo. Que a história da anistia, primeiro ponto, o Congresso pode fazê-lo. É competência do Congresso editar um ato de anistia, não é? Primeiro ponto. Mas eu não acho útil para o país. Eu acho que o mais útil seria que o próprio Supremo Tribunal Federal fizesse uma nova dosagem das penas. Porque o que se reclama não é da punição. A punição realmente foi merecida. Houve agressões das mais variadas, que não foi apenas uma agressão a prédios públicos, foi agressão aos poderes. E foi agressão aos prédios públicos onde residem os poderes do Estado, não é? Então, punição teria que haver. Agora, discute-se isso. Bom, a pena foi exagerada. Quem deve resolver isso? A meu modo de ver, o próprio Supremo Tribunal Federal. Porque se o Supremo responder, e há meios e modos de você acionar o Supremo Tribunal Federal, de maneira a que aquela pena que é de 14 anos passa a ser de 2 anos e meio, ou 3 anos, ou então já cumpriu a maior parte da pena, ou então transforma em penas alternativas. Aí sim, você resolve o problema sem ter um conflito com o Congresso Nacional. Agora, o que eu percebo agora, pelo noticiário, é que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão dialogando com os ministros do Supremo para encontrarem uma posição comum. E a posição comum é essa mediana que você acabou de apontar. Eu acho que nós vamos chegar a isso, a uma consciência hoje de que é preciso, digamos, eliminar aquele passado mais tumultuado, né, para ganhar uma certa moderação. E a moderação vem por uma nova dosimetria, uma nova dosagem das penas que foram impostas ou que venham a ser impostas. Agora, presidente, a gente tem... Mais razoável é que O caminho vem pela dosimetria, né? Maravilhoso. Parabéns, Michel Temer. 15 de maio, matérias na mídia apontavam mais uma vez. Michel Temer aparece falando sobre a revisão de penas como alternativa à anistia. Tá ali, ó. Moraes não é radical, diz Temer ao defender a decisão do Supremo sobre presos do 8 de janeiro. Declaração feita em Nova York. Talvez apenas no mês de junho eu não encontrei menções de Temer sobre o tema da anistia. Será que em junho ele hiberna? Tem alguma prática vampiresca e do além? Não sei. Eu não vou nem abrir o Atlas aqui para olhar, porque não tem muita coisa para comentar no vídeo. Aí você pula para julho.
Julho de 2025. Acordando das catacumbas, reaparece Michel Temer falando sobre a dosimetria. Aqui sim, é lá no Fórum de Lisboa, né? Vamos ver. O Tribunal Federal resolva essa questão. Porque se houver uma anistia pelo Congresso, é claro que teria sempre uma possível conflitância com o Supremo. Daí porque, penso eu, o Supremo poderia decidir, aí há meios e fórmulas. Você sabe que quando se cumpre o sexto da pena, é possível a liberação em face do bom comportamento, tudo isso, né? E eu acho que muito